Fala, negão. E aí, tudo beleza? Desculpa a demora aí de dar um retorno sobre o Smartcone, é porque hoje foi meio puxado aí, um pouquinho puxado. Mas deixa eu te falar. A ideia do Smartcone é exatamente você identificar nas metas que você estabelece ou nos objetivos que você estabelece se eles possuem determinadas qualidades que vão torná-las eficazes, que vão torná-las, vamos dizer assim, metas ou objetivos que são boas ou que são bons, para que possam ser implementáveis. Então, no seu caso agora, se eu não me engano, era sobre a questão de saúde, né? A questão física que você está querendo iniciar uma jornada. Então, dentro daquele layout do Smartcone, nós temos o que? Nós temos que essas letras, essa sigla significa na verdade o que? O E de ecológica, o S que está ali dentro de específica, o M que significa a inicial de mensurável, o A que é de alcançável, o R que é de relevante, o T que é do tempo, de você ter uma data para alcançar, o I que é de individual, o controlável que é o C, né? O O que é a segunda letrinha ali do sonora, o N que é de nítida e o I que é do ponto de ignição. Eu vou explicar rapidinho cada uma delas, somente para que você possa se basear. A ideia aqui é você preencher somente esses quadrinhos para que você tenha uma noção clara do que você está querendo fazer e no que isso pode impactar e o que você quer conseguir com isso. Então, para que você faça esse enquadramento de uma forma melhor, vamos lá. Ecológica, né? O primeiro quadrinho aí. O que é que quer dizer isso? Quer dizer que as suas decisões em relação a essas metas, elas vão impactar em algum aspecto de sua vida. Seja no aspecto do tempo, que você vai precisar ter que rever o seu tempo para encaixar as atividades que você necessita, seja com relação à sua família, né? Porque de repente se mexe em um horário que você tem disponível para essas pessoas, e até num aspecto mais profundo, o que isso também pode trazer de incômodo, né? De repente você ficar muito gato, isso pode incomodar sua esposa, incomodar vírgula, né? Pode preocupar sua esposa. Então é uma brincadeira, mas é porque no fundo, as nossas decisões, às vezes elas a gente toma as decisões, mas não reflete sobre isso e acaba que a gente não consegue progredir porque lá no fundo você tem essa consciência de que isso pode acontecer e às vezes você não quer que aconteça. Não sei se é o seu caso, certo? Mas existem, por exemplo, mulheres que não emagrecem porque têm medo que seus maridos comecem a ter ciúmes, a criar problemas com relação a isso. Então, elas se esforçam ao máximo, mas não conseguem de forma alguma emagrecer, ou então param, porque isso está lá no fundinho, processando, né? Então, essa questão da ecologia da meta, ou do objetivo, é exatamente você ver quais são os impactos que isso vai ter no seu entorno, vamos dizer assim, né? Usando a linguagem mesmo ecológica, ambiental. Bom, com relação a esse que está ali a segunda letrinha de específica, é porque essa meta ela tem que ter toda a especificidade possível. Bom, você quer emagrecer. Se você quer emagrecer, é preciso que você estipule o peso que você quer ter. A gente vai ver mais na frente a questão do tempo, né? Quando você quer estar com esse peso. Mas agora o importante é que você determine o peso que você quer chegar, o peso lá no final, depois que a gente juntar essas informações todas, depois que tiver um tempo
depois que já tiver um cronograma, você, olha, eu quero chegar em janeiro do ano que vem, sei lá, né? Eu estou só antecipando aqui, porque na verdade você não vai construir a meta por pedaços isoladamente, vai ser um conjunto. Aqui são aspectos, vamos dizer assim, didáticos para que você compreenda melhor, mas você só vai conseguir defini-la no final de todo esse processo. Então, digamos que agora seja definir qual é o peso que você quer ter, ok? Bom, com relação a mensurável, isso aqui significa um meio que você tem para medir o seu progresso, tá certo? É bem simples no caso. Se for, eu dei o exemplo do peso, mas aqui também eu sei que envolve a questão de saúde, né, propriamente dita. Então você tem instrumentos para medir isso. Quais são os instrumentos? Por exemplo, você quer medir os seus índices de colesterol, de glicose, etc, etc. E tem como medir isso. Ela é mensurável, é uma meta mensurável. Ela tem os exames. O peso você tem a própria balança, tá certo? E o fio nas negras, claro. Bom, com relação a o A de alcançável, isso são, no final da história, isso significa os passos que você tem que dar, né? Porque você precisa ter uma meta que seja alcançável. Então, você tem que imaginar que para que você chegue nesse peso que você deseja, ou que você chegue nos índices de saúde que você deseja, é preciso que isso seja possível de realizar. E eu acredito que é possível de realizar. Mas tem gente que às vezes projeta uma meta que está totalmente fora da sua realidade, ainda que seja uma realidade momentânea, porque de repente precisa de mais tempo, mas às vezes quer realizar aquilo ali de uma hora para outra, e isso acaba estressando. Por exemplo, emagrecer 10 quilos em uma semana, é possível? É. Agora, esse é um alcançável que vai exigir demais da pessoa e vai acabar não servindo, porque vai causar tanto estresse que não vai ter validade até o alcance dessa meta. Com relação ao R, é a relevância. Como eu falei, a importância de você alcançar essa meta. O que ela representa dentro de sua vida. Então, você vai imaginar, se você quiser escrever aqui no papelzinho, você vai escrever. Se você não quiser, você vai pensando isso. A ideia é que isso fique claro. Qual é a relevância disso para você? A sua preocupação com essa, em atingir essa meta. O que é, na verdade, o que está por trás disso, dessa relevância? O que é que você vai obter depois que você conseguir implementá-la, né? Quem vai ser esse outro heraldo? Quem vai ser essa nova pessoa? O que é que você vai ganhar com isso, né? Ou até as pessoas que convivem com você, o que é que elas vão ganhar com você estando mais saudável, estando com o peso ideal, etc, etc. Então, isso é o que a gente chama de relevância. Com relação ao T, eu já antecipei um pouco, de temporalizável, de tempo, time em inglês, se você quiser. A verdade é que toda meta, ela precisa ter uma data definida para acontecer. Nem que no meio do caminho você precise mudar isso, seja lá o que for que acontecer, mas de início você precisa definir uma meta. Então, se você quer eliminar X quilos, se você quer chegar a 76 quilos, você tem que dizer quando você quer estar com 76 quilos. Porque quanto mais você definir datas, definir momentos, mais seu cérebro vai focar nisso e está programado para trabalhar em cima disso. Então é importantíssimo, não existe meta sem um tempo, uma data definida, seja de curto, seja de médio, seja de longo prazo. E você pode até escalonar, se você quiser colocar como uma meta de curto prazo, por exemplo, em 31 de dezembro eu quero estar com tal peso, em 30 de junho eu já quero estar com tal peso, só exemplos, pode ser intervalos menores e tal. E você ir escalonando isso até chegar no ponto que você considera ideal para você, certo? Com relação individual, essa característica ela é super importante, porque ela quer dizer que
essa meta ou esse objetivo tem que ser seu, absolutamente seu. Não adianta você tomar emprestada uma meta dos outros, porque fulano está fazendo e está dando certo, porque cicrano me disse que se eu fizesse assim que eu ia ficar bem e tal. Não, ela tem que ser sua, você tem que estar consciente que é você que está fazendo o que você quer, não porque está na moda ou porque outras pessoas deram toque, ou porque até alguém disse que você está ruim assim. Não importa isso, importa é o que você quer fazer, o que é que você vai se sentir, porque quais são as recompensas que você vai achar que vai ganhar com isso, porque a meta ela é individual, o objetivo ele é individual, é seu e de mais ninguém. Mesmo que repercuta na esfera das outras pessoas, a gente viu lá naquela questão da ecologia, mas independente disso, ela tem que ser sua, ok? Vamos em frente. O C de controlável. Isso aqui quer dizer o seguinte, tem um pouco dessa individualidade, mas tem um outro aspecto aqui. É que não adianta você querer uma meta que você não pode controlar. Você tem que ser alguma coisa que é individual, que não é de outro, e que não dependa do outro, né? Então, se você vai emagrecer e você diz que é difícil porque Jaqueline cozinha muito bem, não sei nem se é essa a realidade, né? Ou então que lá perto do seu trabalho é uma comida muito gostosa. A meta é sua, então o controle tem que ser seu. Ou então você também não pode esperar que alguém vá controlar isso para você. Não, porque eu vou ter Erasmo que vai estar administrando isso. Não, eu não vou administrar isso. Quem vai administrar isso é você. Então, o controle tem que estar nas suas mãos. É você que tem que controlar ele, tomar as rédeas da meta e tê-la sob seu controle. Com relação à sonora, né? O O ali de sonora, é importante você ouvir o alcance, né? Quando você alcançar a meta, você projetar, imaginar, ouvindo, né? O que é que você quer ouvir quando você alcançar a meta. Mas a gente também pode expandir isso para os outros sentidos. O que é que você quer ver, né? Como é que você quer estar? Você quer ver seu corpo, né? Como é que você quer estar ouvindo uma palavra que traduza isso que você conseguiu? Como é que você quer estar sentindo o seu corpo, o seu peso, né? Então você precisa fazer esse exercício e identificar essa característica dentro da meta. Então esse sonora, apesar da gente estar falando aqui de ouvir, você pode estender isso para os demais sentidos, para você completar, vamos dizer assim, em todos os sentidos, no sentido mesmo, sentido olfativo, degustativo, audição, visão, a sua meta. Nítida. Tem a ver com essa questão, né? Mas eu diria que é mais objetivo ainda. É você ter esse conjunto todo que você foi criando aqui de qualidades para a sua meta e você conseguir vislumbrar isso, conseguir enxergar isso de uma forma bem nítida. Ou seja, se você quer ficar com 76 quilos, você precisa ter a capacidade de se enxergar com 76 quilos. Você tem que fazer o exercício de se imaginar, de você pisar na balança, você ver a balança. Você primeiro faça um exercício, você se vendo chegando. Normalmente as balanças estão nas farmácias, né? Então você entrando ali na farmácia, pisando na balança e vendo ela marcando lá 76 quilos, né? E veja você fazendo isso. Depois mude de lugar, do lugar onde você fez esse exercício primeiro, mude de lugar, saia da sua cadeira que você fez esse exercício, vá para outra cadeira. Agora você imagine você já dentro de você não está mais olhando de fora, você não é um espectador, você é você. E aí você olhe para a balança lá nos seus pés, ou então se for aquela mais em cima lá, marcando os 76 quilos, tá certo? Então isso é que é nítido, você tem que ter toda essa clareza, esse conjunto de características bem nítido para que isso fique definido em seu cérebro. E aquela questão que a gente já conversou algumas vezes sobre o ponto de ignição.
O ponto de ignição é justamente para dar a partida nisso tudo, porque não adianta você conjecturar, escrever, fazer isso aqui, desenhar você magro, imaginar você magro, se você não partir para a ação. Então, o ponto de ignição é esse ponto de partida. Ele tem que ser imediato. Se uma vez que você decidiu que é isso aqui que você quer, imediatamente você precisa fazer isso, fazer alguma coisa nesse sentido, que seja, nem que seja isso, ó, eu vou marcar o exame no médico, pronto, isso já é uma ação, e daí de sequência, comece a colocar as outras na sequência. Eu vou andar, mas eu ainda não tenho capacidade para andar X quilômetros. Bote o short, bote o tênis, bote a camiseta e ande 100 metros, 200 metros e volte no primeiro dia. Faça isso todo dia ou quantos dias você puder e vá aumentando aos pouquinhos. Mas faça alguma coisa em direção a seu propósito. Não fique esperando acontecer um momento ideal, porque ele não vai acontecer. Na verdade, esse momento ideal é o momento que você vai fazer que se torne ideal. Porque as circunstâncias, elas nunca vão estar totalmente favoráveis. Sempre vai ter alguma coisa para colocar, para ser a desculpa para você não fazer, tá certo? Então, você precisa dar uma olhada geral nisso tudo, ver o que essa decisão que você está tomando, essa meta que você está construindo, se ela atende isso, e claro, se ela não atender, você vai também procurar ver uma forma de atender, já que é isso que você quer, tá bom? Eu vou ficar por aqui. A gente pode conversar um pouco mais sobre o Smart Cone, mas o ideal de tudo isso aí é que você comece agora. Dê partida no botão, no ponto de ignição.